quero fazer uma série de vídeos com vocês sobre o sacramento do matrimônio. Nós iremos nos basear no Catecismo da Igreja Católica para meditar um pouco sobre essa realidade do sacramento do matrimônio. O primeiro tema que eu quero falar com vocês é justamente esse. Quais as bênçãos que nós recebemos no momento do sacramento do matrimônio? Primeira coisa, a gente não pode equiparar o sacramento do matrimônio a uma união, aonde aconteceu ali, os dois se juntaram, ou um casamento no civil. Não. Quando nós celebramos o sacramento do matrimônio, Deus derrama através da força do sacramento graças e bênçãos sobre a nossa vida. E é isso que o catecismo vai nos colocar aqui. O catecismo coloca, por exemplo, o aumento do vínculo matrimonial. A graça do matrimônio nos dá esse crescimento nesse vínculo matrimonial. Você vê que a própria natureza do matrimônio já deixa isso bem claro. Por exemplo, o casal que se une em santo matrimônio, eles são uma só carne. Olha que bonito. Vão viver agora essa comunhão de vida, de união como casal, para constituir família, para ser um casal ali que vão dividir as dores, as lutas, os sacrifícios. Isso é o vínculo matrimonial. E essa graça, nós recebemos essa graça é intensificada no momento que nós recebemos a bênção sacramental. E aí o catecismo coloca aqui mais coisas. Existe uma graça própria do matrimônio que se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges e a fortificar sua unidade indissolúvel. Essa questão, essa expressão, aperfeiçoar o amor, isso aqui é muito interessante. Por quê? Quando nós nos casamos, nós amamos a outra pessoa. Agora, esse amor ele vai precisar ser aperfeiçoado diariamente. Por quê? O amor verdadeiro a gente vai conhecer, na verdade, é no casamento, é no dia a dia, é na convivência. Porque na convivência você conhece a outra pessoa. No namoro, a pessoa ficava ali junto e tal. Aí, deu algum problema? Vai cada um para sua casa. Agora, no matrimônio, não. Se deu algum problema, nós vamos ter que resolver, porque nós vamos dormir na mesma cama. Estamos vivendo uma comunhão de vida. Então, é necessário viver esse aperfeiçoamento, esse crescimento no amor. A gente só entende o que é o amor de verdade quando a gente se casa. Você vai conseguir dizer, eu amo o outro infinitamente. Quando você se casar, quando você tiver uma caminhada junto, aí você vai poder falar que você conhece e ama o outro. O amor precisa então viver esse aperfeiçoamento, de sair às vezes ali o amor que é praticamente uma paixão, para viver esse amor que conhece o outro, sabe os seus defeitos, mas continua amando. Esse é o amor aperfeiçoado. E essa graça de aperfeiçoar o amor, nós recebemos também com a bênção sacramental do matrimônio. Aí o catecismo continua aqui. Por essa graça, eles se ajudam mutuamente a santificarem-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. Então, essa graça que o matrimônio nos dá, ele nos ajuda a nos santificar. Porque o que eu estou falando aqui, a gente vai conhecendo o outro, a gente vai sabendo os defeitos do outro e a gente vai ter que aprender a conviver com o outro. Isso exige de nós uma morte para si. Jesus nos diz o quê? Quer me seguir? Renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é santidade. E isso no casamento fica muito palpável, esse renunciar a si mesmo. Porque você vai ter que renunciar certas manias suas para conviver com o outro, para conseguir amar o outro. Você vai ter que renunciar, por exemplo, um espírito de perfeição que você tem. Tem gente que é perfeccionista. Você vai ter que renunciar a isso, porque às vezes o outro não é perfeccionista. Quando eu me casei com a minha esposa, ela sempre foi uma menina arrumada, que cresceu em uma casa organizada. Eu sou filho de pai separado, que morei com meu pai. Então, eu fazia uma bagunça danada e a gente teve que entrar nesse diálogo, nesse consenso de morrer um pouquinho para si, para poder entender e amar o outro. No começo foi difícil, mas existe de fato uma graça no sacramento do matrimônio. Você vê que a minha esposa, ela teve que aprender a conviver com o meu jeito. E eu tive que ir mudando e aprendendo que certas coisas que para mim era assim, que não tinha importância nenhuma, para ela fazia importância. E agora, se eu quero viver o matrimônio, eu preciso o quê? Viver isso aqui que o catecismo está falando. Viver essa santificação e começar a ver que a toalha que eu deixo jogada, ela incomoda o meu cônjuge. Então eu preciso ir me adaptando e morrendo para mim e aprendendo a guardar a toalha. São pequenos detalhes assim da vida cotidiana,
mas que no sacramento do matrimônio vai realmente santificando o outro e nos dando a oportunidade de nos santificar. Agora, isso, gente, vai acontecer mediante a muita luta, sacrifício. Por isso nós precisamos dessa bênção sacramental, porque muitas serão as lutas. Aí o catecismo continua aqui. Jesus permanece conosco. Aí ele diz aqui, concedendo-lhes a força de segui-lo, levando a sua cruz e de se levantar depois da queda, perdoando-se mutuamente, ajudando um a outro a carregar o seu fardo. Olha que bonito isso aqui. Quando o casal casa, recebe ali a bênção sacramental, Jesus permanece no meio deles. E agora, Jesus será a nossa força para que nós possamos assumir a nossa cruz. Isso que eu falei, esses exemplos aqui simples, são alguns exemplos de cruz. É cruz porque nós vamos sofrer. Às vezes, em mudança de vida, a compreensão do outro, exige sofrimento de ambas as partes. Existe sofrimento de uma parte que vai ter, de repente, que mudar de vida. Existe sofrimento da outra parte que vai ter que entender que ele está num processo e não querer cobrar uma perfeição já, sabe? Querer que a pessoa já esteja pronta. Então precisa compreensão de ambas as partes. Precisa esse desejo de assumir a cruz. Assumir a cruz, gente, não é algo negativo, algo pejorativo, não. É positivo. Por quê? Sabe quem nos dará a salvação? A cruz. É assumindo a nossa cruz que nós alcançaremos a salvação. Então, quando você tem isso como a sua cruz, você toma posse disso. Eu preciso viver em paz com o outro. Eu preciso assumir os compromissos necessários para que eu viva bem com a outra pessoa. Você entende isso como cruz? Você oferece o seu sofrimento a Jesus. Cruz, na linguagem cristã, não é sofrimento reclamando, sofrimento murmurando. Cruz, na linguagem cristã, é sofrimento oferecido. Então, Jesus estará, pela bênção do sacramento, no meio dos dois, dará força para carregar a sua cruz, para viver esse processo de mudança, de renúncia de si mesmo. Dará forças para levantar no momento da queda, às vezes, até dentro, seja queda pelo pecado, ou seja queda por essa intenção, às vezes essa reta intenção de viver bem o matrimônio, às vezes a gente cai nisso. E aí acontece o quê? Acontece as brigas, a discussão, mas a graça de Deus nos permite levantar. O casal precisa levantar junto. Às vezes o casal está ali, casou, tem a vontade de ser feliz, mas caiu para essa vontade, não está conseguindo se manter em pé. Jesus nos dará a força de levantar dessa queda e continuar a nossa caminhada. A palavra, gente, que eu acho assim mais importante no matrimônio é recomeçar, é não desistir, recomeçar, levantar, continuar a caminhada. Por mais difícil que seja, levante e continue a sua caminhada. A graça de Deus não vai a graça de Deus não vai te faltar. Isso a gente tem certeza. Aí continua aqui. O Senhor nos dá a graça de viver um amor sobrenatural, terno e fecundo. Nas alegrias do seu amor, da sua vida familiar, Ele lhe dá aqui na terra o antigozo do banquete da núpcia do Cordeiro. Então, o que o catecismo está falando aqui? O Senhor vai estar ao nosso lado, nos ajudará a carregar a cruz, nos ajudará a levantar quando nós cairmos, nos ajudará a viver o perdão, que é uma coisa muito importante estar aqui, nos dá essa graça de perdoar o outro, estar aberto a recomeçar. E o Senhor nos dá tudo isso para que o nosso amor seja terno e fecundo. Seja fecundo, produza frutos. E através desses frutos, desse amor fecundo, nós podemos experimentar o banquete das núpcias do Cordeiro. Ou seja, nós podemos experimentar o céu aqui na terra. Nós podemos ser felizes uma vez que nós vivemos em santo matrimônio, com as bênçãos e as graças de Deus, as bênçãos e as graças que Deus nos dá para enfrentar as dificuldades e as lutas de um casamento. Por exemplo, o catecismo, que isso que é bonito na doutrina da igreja, ele não coloca que vai ser fácil, ele fala de cruz, de superar quedas, mas a promessa final é de frutos, frutos que para nós serão antigozos do céu, da vida eterna. Nós somos chamados a, como casal, viver esse amor fecundo, produzir frutos e já aqui nessa terra viver um pouquinho do céu. Quando a gente tem, por exemplo, assim, isso dá pra gente perceber bem claramente, quando você tem um pai de família que lutou com a sua mãe de família, ali tem anos de casado, já tem os netos, os filhos. Quando esse pai, essa mãe se reúne no almoço de domingo,
a gente pode perceber que ali já é um pedacinho do céu. Quando a gente tem filho, a concepção da gente muda muito a respeito das coisas, até da alegria e da felicidade. Às vezes, quando você não tem filho, você coloca alegria e felicidade em tantas coisas, sabe? Tantas coisas distantes, tantas coisas difíceis, às vezes em bens materiais. Quando você tem filho, você começa a encontrar a felicidade simplesmente de ver a criança acordar, de um primeiro passo, um primeiro beijo, da primeira frase. A gente começa a desfrutar de uma alegria profunda nisso. Então você imagina, você pai, mãe, que lutou a vida inteira, no final de semana ali, ver todos os seus filhos reunidos em paz, ver os netos, ver os filhos ali felizes. Gente, no meio de todas as dificuldades, vale a pena. E eu tenho certeza que quando isso acontecer comigo, eu vou sentir um pedacinho do que vai ser o céu, porque no céu nós seremos família com Deus. Essa nossa família aqui da terra irá se unir, se juntar e seremos família com Deus no céu. Aqui a gente pode perceber, aqui a gente vai experimentar um pouquinho do que vai ser o céu, mas olha que bonito. É possível ser feliz, é possível viver um matrimônio frutuoso e ver os frutos desse matrimônio nos faz experimentar um pouquinho do céu. A graça de Deus não vai nos faltar. A graça de Deus vai estar sempre ao nosso lado, para que nós possamos produzir frutos, ser fecundos e experimentar aqui na terra um pouquinho da alegria do céu. Deus abençoe você e até nosso próximo vídeo.